Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou responsável pelo tempo local da Web Science de Jundiaí. E esse vídeo é uma gravação da live de ontem, 14 de julho, visto que houve problemas técnicos. Gostaria, em primeiro lugar, de pedir desculpas pelo meu amadorismo e também por não ter conseguido resolver os problemas. Houve problema na segunda-feira, aí eu resolvi na terça, fiz todos os testes e infelizmente durante a live de terça-feira a placa de som acabou queimando e não foi possível realizar a live. Mas de maneira alguma vocês vão ficar sem os ensinamentos do Mestre Okawa. Eu já estou providenciando outros equipamentos e eu peço realmente desculpas a todos vocês que são os ouvintes. É realmente uma falta de respeito da minha parte fazer isso. Então eu peço desculpa a todos vocês. Me desculpa. E hoje nesse vídeo eu vou gravar o tema que é sobre EQM, ou experiência de quase morte, que seria o tema da live de ontem. Essa live ela é baseada numa entrevista com Raymond Moody, que ele é o escritor, ele é psicólogo e escritor de vários livros sobre vida após a morte, ou sobre EQM, que é experiência de quase morte. Ele também trabalha na área da medicina e ele já conversou com milhares de pessoas sobre a EQM. Eu vou chamar de EQM, mas é de experiência quase morte. De muitas pessoas que, por exemplo, morreram, mas voltaram, problemas cardíacos, e ele entrevistou milhares de pessoas e ele comenta a experiência dele com base nisso. Então, a EQM, ela existe, na Web Science a gente acredita também que quando você tem uma experiência dessa, você vai para o mundo espiritual e acaba voltando. Vamos então falar sobre esse tema. Quando o tema da EQM ele já é debatido há milhares de anos, há mais de 2.000 anos, 2.300 anos. O Platão falava sobre isso e é interessante que mesmo na Grécia o Platão falava e tinha um outro filósofo chamado de Demócrito. E o Demócrito combatia o Platão dizendo que tudo é feito de átomos, ou seja, ele era um materialista, o Demócrito. Ele dizia que tudo era feito de átomos, então que não poderia haver nada após a morte. Já o Platão não. O Platão ele defendia que existe sim vida após a morte e que pode existir a EQM. Desde a época de Platão já era debatido esse tema e o Raymond, eu vou chamar ele de Raymond, o Raymond ele diz que a EQM não é um processo do cérebro. A EQM é um acontecimento espiritual. Há muitos materialistas que defendem que uma EQM é uma alucinação gerada por falta de oxigenação no cérebro. Mas a gente vai ver pela entrevista dele que não é bem assim. E mesmo hoje, no século XX, em 2020, a EQM continua sendo debatida, só que a gente tem muito mais evidências concretas da verdade da EQM, que realmente ela é um fato. Esse é o primeiro ponto. A EQM ela não é causada devido a uma alucinação e nem por falta de oxigênio. A EQM ela é algo espiritual, ou seja, a pessoa por um instante ela morre, aí a alma dela vai para o outro mundo e acaba tendo uma série de experiências, ela retorna para esse mundo e aí ela conta o que aconteceu com ela. Isso pode ser demonstrado porque pelas entrevistas que o Raymond fez ao longo da vida dele, essas entrevistas estão em livros e artigos, ele comenta que mesmo pessoas que estão ao lado dos pacientes que têm uma EQM, acabam tendo também. Por exemplo, uma pessoa que algum parente está na cama de hospital. Esse parente que está do lado dessa pessoa, ela também muitas vezes acaba vivenciando isso. Então, ela acaba indo junto com o paciente. Por exemplo, ele sente que ele saiu do corpo dele, entrou num túnel e depois voltou para o corpo. Só que quem sentiu isso foi quem estava acompanhando o paciente. Ou seja, mesmo pessoas que estão ao lado de pacientes, mesmo os acompanhantes, acabam tendo experiências dessa natureza. Isso mostra que não é alucinação por falta de oxigenação do cérebro. É uma experiência que acontece mesmo quando há esse fenômeno da morte.
O Raymond defende que a EQM ela é uma experiência humana universal. Ele viajou o mundo inteiro, ele conversou com várias pessoas e ele comenta que a EQM na verdade acaba sendo uma experiência universal. O ser humano, em vários países diferentes, ele acaba tendo a EQM. Então, é muita coincidência se fosse realmente só um mero fenômeno psicológico. É um efeito, é algo que vem acontecendo há milênios e as pessoas têm experienciado isso realmente pelo fato de existir a vida após a morte. Ele comenta também que a cada 5 pessoas, uma só acredita em EQM. Então, 20% só das pessoas acreditam que pode existir uma experiência após a morte. O Raymond, ele tem falado sobre esse tema desde 1970. Então, são aí 50 anos que ele tem pesquisado e falado sobre a EQM, e ele comenta que muitas pessoas perguntam para ele quando ele vai em algum lugar ou está em algum evento social, o que você faz? E ele comenta que ele escreve livros sobre experiências de quase morte, enfim, ele fala sobre esse tema, e geralmente quando ele fala isso, as pessoas respondem para ele dizendo que eu não acredito nisso, ou é impossível que isso exista. E aí o Raymond pergunta, bom, o que você acha então que acontece depois da morte? E as pessoas dizem, quando você morre, acaba tudo. Isso é uma luta muito grande que a gente tem enfrentado, que é conscientizar as pessoas da vida após a morte, que mesmo quando o corpo físico perece, a alma continua existindo, a nossa consciência ela continua existindo no outro mundo. É por isso que o Mestre Okawa hoje fez mais de 3.000 palestras, mais de 2.700 livros. Só de mensagens espirituais são mais de 800 mensagens espirituais, então é um número realmente incrível. E aí o Raymond pergunta para essas pessoas, mas por que você não acredita na vida após a morte? O que levou você a pensar isso? E muitas pessoas comentam que foi uma experiência negativa com religião. Por exemplo, quando elas eram crianças, os pais acabavam levando elas forçadas na igreja e aí elas acabam ficando traumatizadas com uma experiência religiosa e elas acabam associando essa experiência com o fato de não haver na vida após a morte. Só que isso não é algo racional, não é algo lógico. São fatos independentes. O fato de uma pessoa ter tido uma experiência negativa com religião no passado não significa que não existe vida após a morte. São temas totalmente distintos. O próprio Raymond comenta que o fato de você não ter tido uma experiência boa com uma religião é independente de você acreditar ou não na vida após a morte. E mesmo que você tenha tido uma má experiência com uma religião, você pode ter uma boa experiência com uma boa religião. Isso é uma opção também, mas não necessariamente porque uma pessoa não tem religião ou ela tem algum trauma ou não gosta de religião que ela tem que negar que exista uma EQM ou a vida após a morte. Um fato não tem relação com o outro. Essa noção de vida após a morte ela tem sido debatida há milênios pelas pessoas e como o próprio Mestre Okawa comenta, até hoje não existe uma pessoa que provou que o mundo espiritual não exista. E ao contrário disso, existem muitas pessoas que têm tentado provar a existência do mundo espiritual, a existência da vida após a morte. Desde a época de Platão já se falava, antes mesmo de Platão já se falava sobre vida após a morte. Hoje a gente tem o Mestre Okawa falando diariamente sobre esse tema, explicando e demonstrando através das mensagens espirituais. Ele conversa com vários tipos de espíritos, espíritos que eram gestores, religiosos, economistas, políticos, enfim, japoneses, estrangeiros, todo tipo de espírito, e ele tem demonstrado essa variedade de ideias, de opiniões, para realmente provar, é um experimento, uma comprovação da existência do mundo espiritual. Ao mesmo tempo que não existe ninguém que provou que não existe essa prova, alguém que chegou e falou, o mundo espiritual não existe. Ao contrário disso, existem muitas pessoas ao longo de milênios que têm se esforçado para provar que o mundo espiritual existe.
esse esforço das pessoas é algo que a gente deve levar em consideração. Por que será que tem tantas pessoas se esforçando para mostrar, para comprovar a existência do mundo espiritual? E em relação à morte, o que acontece é que muitas pessoas não querem pensar sobre a morte. Nós, humanos, a gente tem uma tendência de fugir daquilo que nos assusta ou do desconhecido. E o Raymond comenta que, como a gente não quer pensar sobre esse tema, é mais fácil para a gente fugir ou negar. Ou seja, quando a gente fala do tema morte, logo a gente escapa, para não ter que falar sobre isso. Só que ele comenta também que todo mundo, em algum momento da vida, vai acabar morrendo. E a gente fala isso, pode parecer frieza da nossa parte falar sobre esse tema, porém, não é frieza, e sim é um fato. Todo mundo vai acabar perdendo o corpo físico, e a questão é o que vai acontecer depois disso. A gente acredita que existe a vida após a morte. E ele comenta que não adianta a gente fugir disso ou escapar. O que a gente tem que fazer é conhecer o que as pessoas têm falado sobre a vida após a morte, pesquisar mais sobre a EQM e buscar combater essa tendência humana de negar que a EQM ou a vida após a morte exista. Isso é algo do senso comum do ser humano, porque a gente é condicionado através da nossa educação formal ou até mesmo da educação familiar, a gente acaba sendo condicionado a acreditar que a morte é o fim. E instintivamente você não quer pensar que existe algo depois do fim. Como é morte, acabou. Isso é o senso comum. Isso é difícil da gente conseguir reverter, é contraditório. Só que a gente tem que buscar combater essa nossa tendência e ter coragem de encarar a EQM ou a encarar a vida após a morte como um fato, algo que faz parte da natureza humana, e pesquisar sobre isso, conhecer esse assunto. E foi perguntado para o Raymond por que ele acredita na vida após a morte, ou por que ele acredita na EQM, como que ele acredita numa experiência de quase morte se não tem provas em relação a isso, não tem evidência. Aí ele diz que a vida após a morte, ou a EQM, qual seria a evidência? Como que você consegue provar isso? Ele diz que é difícil mesmo você conseguir provar isso ou evidenciar a EQM. Só que você querer provar ou evidenciar, você está partindo do pressuposto científico. E ele comenta que a EQM, ou a questão da vida após a morte, não é algo científico. Não é algo que você resolve com base na ciência. Você tem que usar uma outra metodologia para comprovar ou para analisar uma EQM. E ele comenta que teve uma experiência que ele teve há 2 anos que mudou a maneira dele de pensar. A experiência é a seguinte: ele conversou com um artista que ele sofreu um acidente de carro. E nesse acidente de carro, esse artista ele acabou fraturando a perna dele, a esposa dele faleceu e o filho dele também faleceu. E conversando com esse artista, ele incentivou ele a escrever um livro sobre a experiência que ele teve. Porque como ele era artista, a parte emocional era muito aflorada. Então o Raymond incentivou esse artista a escrever um livro sobre... Ele teve uma EQM também, mas explicando o que ele sentiu na EQM e também contando a história dele. Aí esse artista ele escreveu o livro, publicou esse livro, só que nesse livro ele cita o nome do médico que operou ele, o traumatologista que operou esse artista. E aí ele falou, bom, já que eu publiquei o livro com o nome desse médico, eu vou ir conversar com ele e falar para ele que eu publiquei esse livro. E conversando com o médico dele, o médico comentou para ele, olha, para esse artista, né? Quando eu estava te operando, eu senti que eu tive um contato com a sua esposa falecida. Mesmo a sua esposa tendo falecido, eu senti que ela estava lá. E isso, quando o Raymond ouviu isso desse artista, ele mudou ainda mais o conceito dele. Ou seja, como que um médico que
como que o médico estaria alucinando fazendo uma cirurgia? O Raymond ficou curioso em relação a isso, porque o médico estava operando esse artista e acabou tendo um contato com a esposa dele falecida. Então, com certeza não era alucinação, era algo real. E por isso que o Raymond diz que o mais plausível é realmente você falar que existe a EQM e que existe a vida após a morte. E aí é perguntado novamente se a EQM é ciência para ele, é algo científico. E o Raymond comenta que não é algo científico. Você não analisa a EQM ou você não estuda e pesquisa a vida após a morte pelo método científico ou pela investigação científica que é baseada em provas, em análises. É necessário que haja uma outra métrica, uma outra maneira de você analisar esses fenômenos. E ele dá um exemplo que o método científico não é a única maneira de você analisar os fenômenos que acontecem nesse mundo. Existe como você pode acreditar em algo mesmo sem comprovar ele. Isso é chamado de fé. A gente acredita em Deus, em Alcantara, mesmo sem ter comprovação científica disso. Isso é uma maneira de você acreditar. E o Raymond comenta que essa metodologia científica de comprovação, que você tem que testar em laboratório, tem que mostrar, tem que comprovar, não se aplica no caso de uma EQM. Ele dá um exemplo do Aristóteles. O Aristóteles ele fazia experimentos de movimento físico. Ele analisava e ele concluiu várias teorias em relação à cinemática, que é uma parte da física. Só que aí, em 1600, o Galileu fez outros experimentos e mostrou que várias comprovações do Aristóteles estavam equivocadas e que aí o Galileu mudou totalmente a perspectiva sobre a física cinemática. Ou seja, o Raymond comenta que a cinemática, o Aristóteles ele fazia parte do movimento dos corpos, né? Ele fez uma série de análises e o Galileu mudou daí através da comprovação dele. Então o Galileu ele mudou totalmente a perspectiva da física, ele conseguiu reverter o senso comum da física, a gente pode dizer dessa maneira. E o Raymond comenta que vai existir nas eras seguintes alguém que reverta o senso comum também em relação à EQM ou à vida após a morte. Uma pessoa que mude totalmente o senso comum, igual o Galileu fez com a cinemática, uma pessoa que consiga mudar o senso comum em relação à EQM ou em relação à existência de espíritos e da vida após a morte. E a gente sabe que essa pessoa é o mestre Ryu Hokawa. Ele tem falado com centenas de espíritos. Quem quiser ter interesse em uma das mensagens espirituais, leia o livro As Mensagens do Céu. Nesse livro, o mestre Hokawa ele faz 4 mensagens espirituais de grandes espíritos, Shakyamuni Buda, Moisés, Jesus. Leia o livro. Se você acha que não existe vida após a morte, ou mesmo se você acredita nisso, estude esse livro para você entender e apreciar a veracidade das informações que tem lá. O mestre Hokawa é isso que ele tem feito. Ele tem mudado totalmente o senso comum em relação à EQM. E as pessoas modernas, a humanidade atual, ela tem sido aprisionada no método científico, na comprovação científica. Isso é uma maneira de pensar muito estreita. É importante que a gente abra a nossa mente e comece a pensar por uma perspectiva totalmente diferente. Esse é um ponto bastante importante da gente analisar. Abrir a nossa mente, ver por outra perspectiva essa questão. Existem outras metodologias além da metodologia científica para você comprovar um fenômeno espiritual. Eu, por exemplo, durante 14, 15 anos fui uma pessoa extremamente materialista e científica. E o mestre Hokawa, eu sinto isso na minha pele. Foi o mestre Hokawa que abriu a minha mente para a questão da existência do espírito. Isso foi através dos ensinamentos dele. Quando a gente fica muito na comprovação, tem que ver para acreditar, a gente acaba ficando muito limitado. Então, como o Raymond disse, existem várias maneiras de você analisar diversos fenômenos. Não é só o método científico que se aplica. E foi perguntado para ele também como que, para uma pessoa que não acredita em EQM, ou que não acredita na vida após a morte, o que ela pode fazer para ter um interesse maior? Ele comenta que, caso a pessoa tenha
interesse, se uma pessoa não tiver interesse, não tem o que fazer mesmo. Ela não tem interesse e acabou, ponto final. Se uma pessoa não acredita, mas tem interesse, comece perguntando então para os amigos ou para as pessoas mais próximas que tiveram alguma experiência com EQM ou leia algum livro sobre isso. É dessa maneira que você vai começar a abrir a sua própria mente. Como eu comentei, o livro As Mensagens do Céu é excelente para essa situação. E foi perguntado por Raymond também na entrevista sobre reencarnação e vidas passadas, se ele acredita nisso. E ele responde com fatos. O Raymond tem 2 filhos, um garoto chamado Carter, de 16 anos, e uma garota de 13 anos. O Carter, ele comenta, o filho mais velho dele, de 16 anos, ele comentou que uma vez estava o Raymond e o filho dele assistindo um programa na televisão, e esse programa falava sobre a China. E o filho dele, quando ele era mais novo, não agora com 16, o filho dele era criança, nessa época, quando ele viu aquele vilarejo na China, ele comentou pro pai dele: olha pai, eu adoro aquele vilarejo, aquele lá é o meu vilarejo, eu adoro a China. E ele, hoje, o Carter, que é o filho dele, ele estava nos Estados Unidos quando ele falou isso. Então, por que uma criança ia olhar para um programa de TV e falar aquele é o meu vilarejo, e ele adora a cultura chinesa? O Raymond disse que é curioso isso, porque nem informação direita ele tinha na escola sobre a China, às vezes ele nem sabia o que era. E ele, mesmo garoto, tinha o Raymond sentia que era como se ele contasse para ele essa conexão que ele tinha com aqueles vilarejos na China e o quão fascinado ele era com a cultura chinesa. É dessa maneira que o Raymond começa a pensar um pouco mais sobre a existência de vidas passadas. E a filha dele também comentou algo interessante para ele. Ele falou que um dia a filha dele virou para ele e falou assim: antes de eu nascer, Deus olhou para mim e apontou para você. E falou assim: você vai ser a filha dele, então desce. O Raymond ficou pasmo com isso. Ele pensou: por que uma garota, uma criança, teria uma visão dessa ou falaria algo para mim em relação a Deus? É por isso que ele acredita sim que você pode renascer várias vezes. O Raymond ele fala isso com base nas observações dele. Isso é uma forma de comprovação também. Aí foi perguntado se ele também acredita em fantasmas. Aí o Raymond comenta que ele foi atrás de alguns experimentos que nos Estados Unidos tem os caças fantasmas, eles vão em lugares assombrados, e o Raymond é muito curioso em relação a esse assunto. Ele foi atrás disso também, e ele sentiu uma energia negativa ali muito forte, e ele comenta então que ele acredita sim que exista fantasmas podem sim existir. Sobre a EQM, o Raymond comenta também que muitas pessoas já passaram por essa experiência, mas poucas pessoas querem falar sobre isso, porque ainda não é algo muito difundido, não é algo muito divulgado e acaba sendo algo muito pessoal de cada um. Quando o assunto espírito ou espiritualidade, reencarnação, existência do outro mundo for mais aberto, aí pode ser que mais pessoas que tiveram experiências como a EQM possam falar sobre isso. O Raymond tem vários amigos que são médicos, e esses médicos eles estão cansados de ver, a gente pode falar dessa maneira, de ouvir relatos de EQM. E são tantos relatos de pacientes que tiveram EQM, isso nos Estados Unidos, que tem um paper de medicina que chama Missouri Medicine. São artigos, foram 1 ano e meio de artigos sendo publicados de relatos de pacientes e médicos que tiveram EQM. Então isso é um excelente fato em relação a EQM. Nos Estados Unidos, a comunidade médica está começando a despertar para a existência da EQM, tornando a EQM um fato. Virou como se fosse uma rotina eles ouvirem isso dos pacientes. Então o paciente foi para outro mundo, encontrou algum parente falecido, ele comenta como que era esse mundo que ele foi, ele viu que a alma dele saiu do corpo, ele foi até o teto, então tem vários relatos. Aí eles montaram esse paper, 1 ano e meio de relatos, e com certeza eles continuam falando sobre isso.
E tem até mesmo médicos, ele comenta alguns médicos que tem um que chama Rajiv Party, ele era anestesista, ele era muito materialista e bastante competitivo, só que depois de ter uma EQM, ele acabou mudando a maneira dele de viver e pensar também. Ou seja, você experienciar, ter uma EQM, ou experienciar a vida, essa experiência quase morte, ou você ter conhecimento sobre outro mundo, é algo que muda a sua vida inteira, muda a sua perspectiva de vida. E para finalizar, ele comenta que tem 4 efeitos nas pessoas que a EQM causa, ou o conhecimento da vida após a morte causa. No caso, pelas milhares de pessoas que o Raymond entrevistou, o primeiro efeito de uma EQM, de uma experiência quase morte, é a revolução de perspectiva das pessoas, ou seja, elas param de ser tão materialistas, elas param de se apegar tanto a esse mundo e elas buscam amar mais. Elas buscam o amor. Elas buscam pensar como que elas podem amar mais as pessoas, porque elas percebem que no final das contas o que vai ficar é o quanto de amor que a gente deu para as pessoas. Esse é um primeiro ponto. Todas elas falam sobre o amor, sobre o relacionamento com outras pessoas. Elas mudam a perspectiva material para a perspectiva espiritual e começam a entender o que realmente é importante na vida. E começam a controlar melhor os impulsos que a gente tem de raiva, de ira, nossas palavras, e buscam ser pessoas mais amorosas, se esforçam para isso. Esse é o primeiro efeito de uma EQM. Depois, ele elimina o medo da morte. O medo da morte é um dos maiores medos do ser humano, e a EQM, ela elimina esse medo da morte. Pelas conversas que o Raymond teve com essas pessoas, elas começaram a entender, a morte não ficou mais como algo desconhecido, e o medo da morte começou a desaparecer. O terceiro ponto é que inspira as pessoas a procurarem mais conhecimento. As pessoas buscam ter mais conhecimento, porque é o que o Mestre Okal sempre fala, o que vai ficar na nossa mente é a sabedoria que a gente obteve aqui nesse plano terreno. Por isso que elas começam a buscar mais conhecimento espiritual e, claro, habilidades também para ser mais útil às pessoas. E o último é a inspiração artísticas. Pessoas que tiveram EQMs começam a ter inspirações mais artísticas, começam a buscar mais o abstrato, o artístico. Essas foram as análises que o Raymond fez. É muito interessante uma pessoa da ciência falar sobre isso. A gente vê que o método científico, a comprovação científica não se aplica na análise de EQM ou da vida após a morte, e a EQM, a vida após a morte, é um fato, é algo que realmente existe e basta nós procurar, pesquisar mais sobre isso, abrir a nossa mente para entender mais essa realidade do espírito. Então é isso, assim a gente encerra é uma live, né? A gente encerra aqui o nosso vídeo sobre EQM. Eu agradeço a compreensão de todos pelos problemas que a gente teve. E é isso. Um abraço e até mais. Obrigado.